Do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Ambiente doméstico, capítulo 4, de 26. Ambiente doméstico. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas os a quem odiara, quiçá o ódio lhes despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Do item 11, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro semelhante evento. Identifiquemos no lar a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Na tébida estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante com os ideais da meninice, de vez que, habitualmente, a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas, debitando-se-lhe aos componentes os distúrbios da afeição possessiva, a se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto, ou simpatia e aversão simultâneas. Pais imaturos, do ponto de vista espiritual, comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete, no setor educativo. E, ao invés de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito em seu novo desenvolvimento, no estágio da reencarnação, embaraçam-lhes os problemas, ora tratando as crianças como se fossem adultos, ora tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade, que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando-a em espinheiral magnético de vibrações contraditórias, no qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito adquirem feição quase insolúvel. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação, nas bases da família, com o pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta
de bendita escola que é, em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, que bom estar novamente com você. Neste capítulo 4, que já nos começa a dar a grande problemática que existe entre as pessoas, entre os espíritos em geral, que ocorre no ambiente doméstico. Emmanuel, então, utiliza deste item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, foi informado aqui pelos espíritos superiores que frequentemente o espírito renasce no meio em que já viveu. É claro que isso não é uma regra 100%, mas ele utilizou a palavra frequentemente. Por que frequentemente? Porque são com aquelas pessoas que ele precisa restabelecer os vínculos de amor. Porque foram em vidas passadas, nestas mesmas famílias, que a ignorância fez com que ocorresse as desavenças, que até hoje nós percebemos em muitas famílias. São irmãos que assassinam irmãos e todo tipo de relacionamento inadequado que ocorre entre as pessoas dentro de um mesmo lar. Dentro de um mesmo lar. Então, a colocação é bem simples e de suma importância, porque é necessário que nós analisemos isso com bastante tranquilidade para que nós possamos entender, compreender e aceitar os desígnios de Deus que assim são traçados. Não é o Espiritismo que traça isso. Não foi ele que traçou esses desígnios são de Deus. Então, ele diz aqui que a comunhão de dois seres, o compromisso não é somente entre os dois, porque existem filhos que vão vir neste novo casal para se completar a família. E o compromisso feito ali pelos dois, ele, na verdade, está confirmando esse compromisso que eles fizeram no plano espiritual, entre os dois e entre outras pessoas. E Emmanuel diz que nós não temos aqui na Terra ainda institutos para preparar o homem e também a mulher para serem pais. Mas ele diz que a evolução que hoje está havendo nas ciências, isso vai ocorrer para que no futuro lar nós tenhamos cada vez mais a compreensão de todos, não só espíritas, para reconhecer de uma forma diferente como ainda é hoje visto pela maioria das pessoas. E é dito então que quando o espírito vem ao plano físico, as primeiras imagens que ele vê são dos pais. E ele entende ali que
são imagens de Deus. E é mais ou menos assim mesmo. Por quê? Porque o espírito está numa condição de aprendizagem e ele, naquele momento, ele vê realmente os pais como Deus, porque são eles que vão ali lhe dar todo um conhecimento, toda uma educação que ele já tem, muitas vezes, mas que precisa ser aprimorada. Precisa ser aprimorada. Cada encarnação, ela é um novo ganho, uma nova evolução, tanto intelectualmente como moralmente. Então, é ali no ninho doméstico que aquele espírito vê as suas primeiras esperanças. Mas ele não consegue seguir adiante na vida inteira com os seus ideais de meninice. Isto é, não é possível a criança, passando de uma certa idade, continuar ainda a ter ideais, ou seja, pensar da mesma forma como a criança, não é? Cada fase da vida é uma nova fase. E a gente percebe isso em muitas pessoas que os pais tratam, não é? Ela como criança eterna e ela de certa forma aceita aquilo ou não aceita aquela forma de tratamento. E é preciso que nós tenhamos essa compreensão de que cada um de nós somos espíritos eternos e passamos por determinadas fases da vida, aqui encarnados, que cada fase é um aprendizado, é uma forma de ver a própria vida cada vez melhor. Não é isso? Emmanuel toca num assunto que é muito comum ocorrer nas famílias, que pais imaturos do ponto de vista espiritual se infantilizam, quando no tempo mais necessário, mais grave, que lhes compete no setor educativo. Então, ao invés deles colocarem como pais, eles fazem papel inverso. Eles querem ser amigos dos filhos, eles querem ser coleguinhas, não é? E é visto até algumas vezes pais, mães, que querem disputar com o filho ou com a filha uma vida que ele não tem, porque ele já passou daquela idade e ele ainda quer disputar pela beleza, quer disputar por outros aspectos, não é? Então, que somente complica ali aquela relação entre eles. E existem verdadeiras disputas entre si. Então, ele conclui nessa parte de que, vez outra, o pai ou a mãe trata a criança como criança, e ela já é um adulto, ou ela é uma criança, ela trata como um adulto. Não é? Isto é exatamente uma confusão mental da criatura. Então, estabelecendo o desequilíbrio, ou seja, ocorrendo essa questão de uma falta de relacionamento, de uma diretriz que deveria ter a família, os conflitos de ciúme, rebeldia, narcisismo, crueldade, não é? Então, eles tomam conta ali da gleba caseira. Mesmo ainda em tenridade, isso ocorre. Eles não sabem por quê que aquilo está acontecendo, mas aquilo está aflorando naturalmente de um sentimento mal elaborado em vidas passadas, que é o que ele coloca, que são trazidos do pretérito, enigmas emocionais, isto é, são dificuldades que não foram bem
elaboradas, bem conduzidas no passado, e agora estão vindo à tona, vindo do pretérito, isto é, do passado, e precisam aqui agora ser, de certa forma, elaborada, bem conduzida, porque senão o problema pode continuar ou talvez até aumentar, podemos assim dizer. E nessa conclusão é extraordinária. A conclusão porque decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação, nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor, nos recessos do lar, para que o lar não se converta de bendita escola que é em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Então aqui, querido amigo, querida amiga, quero pedir para você, para que você, tendo oportunidade e entendendo isso aqui agora, que a gente acabou de colocar e vamos concluir, que você, diante de uma outra pessoa que não tem conhecimentos nenhum a respeito de um novo lar que vai ser concebido ou pelo qual já esteja passando, explique-se para a pessoa, não para convertê-la em espírita, não é isso. Como nós iniciamos o tópico, essas leis são divinas, não são espíritas, são leis naturais de Deus. Então, é importante que essa questão da reencarnação seja entendida por todos, mesmo que ele não acredite no espiritismo. Mas é preciso colocar isso na cabeça das pessoas, porque quando a pessoa entende que aquela esposa, ou aquele esposo, aquele filho, aquela filha, estão ali com ele, e não é por acaso, porque o acaso não existe. Se o acaso existisse, Deus não estaria no comando de tudo isso. E Deus está. Aliás, é uma forma de você aceitar a existência de Deus e acreditar fielmente que Ele tem o controle da humanidade. A humanidade não está aí ao léu, à deriva, é um barco que não tem rumo no mar. Além de Deus, tem toda a espiritualidade, Jesus, que está no comando do barco, não é? Então, eu peço a você que você leve essa ideia. Não precisa, talvez, nem falar em reencarnação, mas fale da importância da família no sentido de ali estar aglutinado pessoas completamente diferentes. Essa questão do DNA, porque parece comigo, puxou eu ou puxou a mãe, isso tem que ser esquecido, não é? O pai, ele muitas vezes acha que o filho está puxando ele puxando no sentido de ter as mesmas manias, aquelas coisas. Isso aí pode até ser que, pela observação, o filho passa a ter manias ou formas de agir exatamente como o pai, como a mãe. Até porque a criança aprende muito mais com a forma de agir dos pais do que muitas palavras que eles dizem, não é? Mas esse negócio de achar que é o DNA, que é a carne, que está fazendo a pessoa agir daquela forma, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Está aqui um convite para que a gente possa nos instruir e cada vez mais nos transformar em pessoas melhores. Fiquem com Deus e até mais ver.